Olá ao nosso auditório da Rádio Sines e também a quem nos acompanha lá em casa e através das redes sociais. Também uma palavra de agradecimento à senhora vereadora do Partido Socialista, Filipa Faria. Muito bem-vinda ao nosso auditório da Rádio Sines. O objetivo desta conversa, deste programa, é fazermos o balanço dos 6 meses do atual Executivo Camarário e também da oposição, e neste caso em concreto da oposição do Partido Socialista. Muito obrigado pela sua presença e vamos direto ao assunto. Qual é o balanço que a vereadora faz destes 6 meses do atual Executivo Camarário? Ora, muito boa tarde a todos aqui em estúdio e àqueles que nos estão a ouvir lá em casa. Dizer que o prazer é meu em estar aqui. E antes de responder à vossa questão, eu gostaria de fazer aqui uma nota prévia, uma vez que esta é a entrevista pós-eleições, e eu gostaria de fazer aqui uma nota prévia e dizer o seguinte: os chineses e os porto-covenses fizeram uma escolha nas últimas eleições autárquicas e o projeto que o PS apresentou e a sua renovação não conseguiram alcançar os efeitos pretendidos. Tanto assim é que a população decidiu dar o voto à força política da CDU. Nós aceitámos desde logo, de uma forma democrática, essa escolha da população e demos até, logo numa primeira abordagem, transmitimos essa informação ao atual presidente e, de uma forma muito clara e objetiva, aquilo que eu desejo, depois deles terem vencido as eleições, é que desempenhem o seu melhor trabalho, porque o sucesso do Executivo Camarário é também o sucesso de Sines. É claro que o Executivo Camarário não tem a maioria e, como tal, a oposição tem aqui um papel fundamental. Nós não defendemos a crítica fácil, a crítica sem fundamento, nem a crítica só por criticar. E aquilo que temos feito é uma oposição construtiva, coerente e ativa. E é isso que vamos continuar a fazer durante o nosso mandato. Dizer que acompanhamos desde logo algumas medidas que consideramos que beneficiaram a população, mas não deixaremos de fazer a nossa oposição. E essa oposição é feita de uma forma em que se monitorize e fiscalize a atividade camarária ao longo destes 4 anos, que se exija resultados, sem prejuízo do Partido Socialista a apresentar também propostas próprias. E se necessário for, criaremos entendimentos, porque o nosso foco principal é, de facto, a defesa dos interesses e também do bem-estar da população. A democracia faz-se com todos e com todos conseguiremos, com certeza, alcançar sucessos para Sines. Agora, respondendo à sua questão de uma forma clara e objetiva. 6 meses é um prazo curto e só quem não tem experiência... Para algumas coisas, não é? Para outras é muito tempo. 6 meses é um prazo curto e para quem tem experiência autárquica como eu, sei que em 6 meses é um período de transição e de adaptação do novo Executivo. Não só à realidade interna da Câmara, mas também à realidade do Conselho, e também ao estudo de dossiês e matérias que ficaram pendentes. E como tal, sublinho que a oposição que faremos não é da crítica fácil, é de uma crítica construtiva. Acompanharemos tudo aquilo que forem boas decisões no interesse da população e, quando tivermos que denunciar e tomar posições contrárias, também assim o faremos, porque, sublinho novamente, aquilo que nos interessa é a população e isso está acima de qualquer litigância partidária. Okay. Muito bem, muito obrigado pela presença.
colocar a seguinte questão, que não é uma, são 3 questões numa. A hoje vereadora Filipa Faria, enquanto candidata, apontou alguns aspectos menos positivos do que foi a governação socialista durante os 12 anos anteriores, mas ainda assim, esta é a primeira pergunta, compreende que hoje a população a olhe como herdeira legítima do que foi o legado para o bem e para o mal dos 12 anos de governação socialista. Depois, quero também lhe perguntar, é a segunda pergunta, se foi convidada para integrar o atual Executivo e se não foi, se aceitaria ou se não aceitou. Então eu vou-lhe responder. É muito difícil esta humilde vereadora ter às suas costas o legado de um colégio que foi o Executivo anterior. E, portanto, eu sempre lhe direi que não vou assumir essa posição. Eu sou uma vereadora eleita e no novo Executivo. E com um novo projeto também. E com um novo projeto. Aliás, eu quando me candidatei tinha um projeto próprio que, de alguma forma, criava clivagens com o anterior. Era a minha visão. Não consegui levar a bom porto e agora, nestas novas funções de vereadora da oposição, eu pensarei no futuro e irei defender o futuro de Sines. Até este momento, são 6 meses e estamos aqui no Estado, eu concordo, acho que 6 meses é um prazo muito curto para se tirar, pelo menos, ilações de fundo, mas... enfim, nestes 6 meses praticamente, se não todas, pelo menos praticamente, quase todas as propostas da CDU têm sido aprovadas. Nós estamos a falar de algo que é inédito em Sines, que é um executivo que não tem a maioria. O facto destas propostas terem sido maioritariamente aprovadas deve-se mais ao mérito das propostas ou deve-se mais à incapacidade, ou se calhar porque também ainda ser cedo, não é, para isso, da oposição se conseguir unir em torno de um projeto comum a essa oposição? Eu acho que a oposição se une em torno de um projeto comum, senão essas medidas não tinham passado. De qualquer das formas, sempre lhe direi que, de facto, é um prazo curto, mas dentro deste prazo foram apresentadas propostas que nós acompanhamos, porque se referiam a projetos que vinham do passado e que nós nos revíamos neles. Houve outros que teríamos tomado caminhos diferentes e tomámos essa posição nas reuniões de Câmara. E propostas próprias vossas têm sido colocadas à votação no âmbito executivo? Neste momento ainda não propusemos nada para que o Executivo pudesse votar, mas essa é uma prerrogativa que a oposição tem, claro, cumprindo os prazos legais, de apresentar propostas com uma antecedência que vem prevista na lei e que possa ir à discussão nas reuniões de Câmara e não vamos prescindir disso. Como eu disse, é uma oposição coerente, consciente e séria. Em relação à questão financeira da Câmara, e fala-se muito dessa questão, e até o atual Executivo fez alguns cortes, ou anunciou alguns cortes em determinadas coisas, e também daí eu ter dito anteriormente, 6 meses é muito tempo para algumas coisas, para outras não é muito tempo, né? Porque durante estes 6 meses já deu para perceber alguma daquela que é, independentemente da opinião de cada um, aquilo que é a linha deste Executivo em algumas matérias, e também este Executivo durante estes 6 meses já tomou algumas opções. E principalmente do ponto de vista financeiro, e desde o início que tem tido eu diria uma estratégia nessa área. A vereadora concorda com essa estratégia financeira, ou acha que não é bem assim como este Executivo tem apresentado? Olha, eu acho que antes de lhe responder convém aqui esclarecer que o PS deixou uma máquina afinada e com dinheiro e com uma consolidação orçamental que foi conseguida ao fim de muitos anos de trabalho e de muitos sacrifícios, quer do Executivo, quer dos trabalhadores e até dos próprios, da própria população. E a alegação de que não deixámos contas certas é uma alegação que não colhe e os números falam por si. Quando chegamos ao final de 2025, deixámos a dívida mais pequena, mais reduzida dos últimos 25 anos, cerca de 6,9 milhões de euros,
Isto são indicadores financeiros que suportam a afirmação que eu estou a fazer. Além disso, deixamos um saldo líquido de quase cerca de 7 milhões e também deixamos o pagamento a fornecedores em cerca de 12 dias. Este indicador é um indicador que, para mim, quando entrei na Câmara em 2013 e garantidamente o prazo de pagamento a fornecedores cedia largamente um ano, é fundamental porque nós temos um tecido económico de pequenas e médias empresas e muitas das vezes os pagamentos atempados da Câmara constituem um balão de oxigênio no desenvolvimento destas empresas. Tudo isto para lhe dizer que, para além disso, em 2024, no anuário financeiro das autarquias locais, a Câmara de Sines ocupava o 30º lugar em termos de autonomia financeira, o que significa que conseguiu ser um pequeno município com receitas próprias e que fazem depender com menos probabilidade das transferências do Estado. Tudo isto para dizer que as contas estão certas, foi feito um grande sacrifício de contenção orçamental, porque em 2013, eu não gosto de falar do passado e vou abrir aqui uma exceção, havia o incumprimento da lei dos compromissos e pagamentos em atrasos, que nos impedia de investir, que nos impedia de contratar, e a Câmara teve que se reorganizar com o cinto muito apertado. Em 2020, em finais de 2020 e princípios de 2021, esta contenção orçamental chegou ao seu auge. Permitiu ter uma folga financeira que, a seguir, permitiu à Câmara Municipal lançar obras estruturais que até então não tinha conseguido. Obras essas, algumas com fundos comunitários e outras com fundos próprios. E estou a falar de uma coisa que nos é muito cara, que é o sistema de abastecimento de água. Nós fizemos um investimento de vários milhões, priorizámos o problema de Porto Covo, que era um problema gritante, fizemos a remodelação da ETAR, que está a terminar agora, uma nova conduta, captações de água e reformulação dos tanques de abastecimento em Montechãos, entre outras obras mais pequenas. Fizemos ainda também um investimento com capitais próprios, que foi na área social, o Centro de Dia de Porto Covo. Isto para dizer que só passados estes anos todos e chegados a 2021 é que permitiu à Câmara ter alguma solvabilidade para poder arriscar e fazer projetos por conta própria. Porque anteriormente também não tinha prescindido de o fazer, apesar das contingências orçamentais, foi desenvolvendo e fazendo projetos, mas à medida daquilo que o orçamento lhe permitia. Não acha que isso é, como é óbvio, como é que é dizer, um dado positivo, não é? Sim. Mas também é um facto que nunca ouvimos o PS, ou quem de direito, dentro do Partido Socialista, fazer muita bandeira disso, não é? Se calhar deviam ter feito, não é? Concordo. Até de uma forma de esclarecer a população. Concordo consigo. Acho que uma das coisas que mais penalizou este Executivo, porque criou-se a ideia de que foram 2 anos sem fazer nada, é uma informação injusta, incorreta, mas por culpa própria, porque não soubemos transmitir às pessoas o trabalho que desenvolvemos e o sacrifício que foi para chegar até aqui. E se provas faltassem, o facto deste Executivo em 6 meses ter lançado agora obras estruturantes, como é a Estação da Mobilidade, como é a Rotunda dos Centenários e como é a terceira fase da floresta, da Estrada da Floresta, se aquilo que eu estou a dizer não correspondesse à verdade, não havia condições para o Executivo lançar estas obras. Bom, a vereadora é herdeira deste legado, que o defende e muito bem, portanto não defenderá tudo, perdão, mas como eu disse inicialmente, as pessoas reconhecem, é natural, é inevitável, não é? Reconhecem no eleito o herdeiro deste legado para o bem e para o mal. É a minha opinião. Pronto, agora, há uma coisa que eu concordo, subscrevo totalmente, que o Partido Socialista durante os 12 anos teve graves problemas de comunicação.
trazer até ao público aquilo que fazia, mas também aquilo que, porque é que não fazia algumas das coisas. Eu acho que isso foi extremamente penalizador ao longo de todos os mandatos, e depois acabou por se refletir também na votação deste último ano. Agora... Mas deixe-me dizer uma coisa. Eu não me considero herdeira deste legado. Eu consideraria-me herdeira deste legado se eu tivesse tido as competências todas da Câmara, que não as tive. Claro. Sim, não, eu que digo é que as pessoas olham para o eleito, portanto, o que eu quero dizer com isto é, neste momento, a vereadora é o rosto do PS. As pessoas, quando olham para o PS, e quando olham para o PS, não olham para o PS hoje, olham para o PS desde 70 e não sei quantos. Eu acho que funciona um pouco assim, para o bem e para o mal, não é? Também para o que está corrido menos bem. Agora, eu concordo, acho que o PS também teve aqui ensinos nestes últimos, pelo menos nestes últimos 12 anos, também ter tido assim, sempre uma posição um bocado low profile, muito discreta, demasiado discreta até para quem está no poder, e agora permita-me que salte para o presente e dizer, e atualmente se calhar até demasiado discreto para quem está hoje na oposição. Eu tenho feito esta observação a todos os líderes, a todos os eleitos, pelo menos, da oposição. Eu acho que está a haver pouca oposição em Sines. Acho que os vários partidos e movimentos acho que estão a ser muito pouco vocais em muita coisa. E acho isto principalmente do Partido Socialista, porque o Partido Socialista é herdeiro, ou pelo menos é o legítimo dono de um património político muito forte, que foram estes 12 anos, e que a vereadora agora explicou aqui, se calhar mais do que muitas vezes ouvimos durante os 12 anos, daquilo que fizeram e deste legado político. Por isso, vocês por acaso recentemente, vocês PS, recentemente divulgaram nas redes sociais uma publicação sobre as contas de 2025, que para quem vive estas coisas da política eu achei extremamente interessante, achei muito inteligente. Isto não é dizer que as pessoas não são inteligentes, não sei se quem vive menos a política se percebe o alcance disto. Isto é um alcance profundíssimo, e se me permite eu vou só ler o que está aqui. As contas do ano 2025, isto foi publicado pelo PS, demonstram que é possível conciliar bons indicadores financeiros com a realização de obra e a promoção do concelho, sem ao mesmo tempo subcarregar os impostos que incidem sobre as famílias e sobre as pessoas e as famílias. Isto tem aqui uma leitura importante, que é, ao contrário do que está a acontecer ou do que pode vir a acontecer, não é? Nomeadamente aqui. Depois isto continua a falar aqui, abre aqui uma janela sobre algo que se começa a falar muito em Sines, que é algum receio do associativismo e das coletividades que vejam reduzidas os seus apoios. Falam aqui da questão dos impostos, que tem uma postura diferente, uma visão ideológica diferente do que tem a CDU. A questão da promoção do Conselho refere-se seguramente aos grandes eventos que para já desapareceram do Conselho. Portanto, realização de obras, então, percebe-se, isto é oposição. Eu acho que até nestes 6 meses, de todos os partidos, acho que foi o melhor documento, ou foi a oposição. Agora, eu acho... vindo de si é um grande elogio. Mas é verdade. Agora, o que eu acho aqui é que não sei se isto chegará a todas as pessoas. Eu entendo isto, a vereadora entende, portanto, aqueles que vivemos a política percebemos claramente o que está aqui. E eu acho que este parágrafo que está aqui resume o trabalho da oposição destes 6 meses e daquilo que se propõe a fazer, até para a oposição àquilo que adivinham que pode vir a ser feito. Agora, eu continuo a achar, mas isto também é normal, passaram 6 meses, os partidos ainda estão aqui a recuperar um bocado do que foi a eleição, e eu concordo, há um executivo eleito, foi escolhido para governar, que governe, e estamos cá para ver. Mas não resisto a fazer aqui 5 ou 6 questões assim diretas. Queria saber a opinião concreta destes 6 meses. Qual é a vossa posição pública, vossa PS, sobre a reorganização dos serviços municipais? Mas antes de lhe responder essa pergunta, quero lhe dizer que eu não posso responder pelos outros partidos. Claro. Aquilo que lhe digo é que nós temos que dar alguma folga ao novo executivo para se instalar e começar a trabalhar. E depois, sim, com uma oposição séria, criticar aquilo que esteja para criticar e congratular-nos com aquilo que nós entendemos que seja para congratular. É esta a postura que eu, como vereadora do PS, tenho tido nas últimas reuniões. Aliás, se vocês tiveram a oportunidade de ler as atas das reuniões que se encontram publicitadas no site do município, veem que aquilo que eu estou a dizer corresponde na exata medida daquilo que lá está escrito.
Relativamente àquilo que Identifiquei aqui 5 ou 6 questões que são pertinentes. Foram estes 6 meses que já sucedeu a reorganização dos serviços municipais, nomeadamente das chefias, da substituição. Relativamente à reorganização das chefias, a reorganização administrativa, tive a oportunidade de tomar posição sobre a proposta na reunião de Câmara. E dir-lhe-ei que quem governa é que tem que se organizar. É que escolhe o modelo de organização, porque é a CDU, a nova força política que vai trabalhar. E, portanto, nós temos que dar liberdade para que se possa escolher uma reorganização administrativa. A reorganização administrativa não me podem pedir a mim, e de uma forma muito honesta, que eu aprecie uma reorganização administrativa no papel. A reorganização administrativa vai ser analisada num futuro próximo na sua execução, não agora. Só no fim, ao próximo do fim, é que nós vamos ver se esta reorganização administrativa permitiu que os serviços melhorassem na sua eficácia, na resposta aos cidadãos, na celeridade dos processos, entre outros. Agora, no papel, isso é impossível de se fazer. Durante os mandatos anteriores, não é, a questão da cultura e do turismo foi também uma grande... houve grandes investimentos por parte do Partido Socialista, principalmente na questão do Festival de Músicas do Mundo, nas tasquinhas, nesses grandes eventos. A vereadora partilha agora desta visão que o atual Executivo tem, ou tem uma visão diferente desta nova visão para a cultura e para os grandes eventos que este Executivo agora tem? É assim, sempre lhe direi que neste momento nós não temos muitos dados para poder avaliar as decisões do Executivo, porque as informações que nós temos são parcas para se poder avaliar a eficácia dessas decisões nos eventos. O Festival das Músicas do Mundo ainda não ocorreu e, portanto, só depois que conseguimos perceber se essa redução, esse rigor orçamental vai produzir os efeitos desejados. No entanto, aquilo que o Presidente da Câmara tem falado é de cortes. E esses cortes eu não sou completamente contra, porque nós hoje em dia vivemos uma realidade que é tudo aumentou. Tudo, materiais, prestações de serviços, tudo aumentou. E obviamente que terá que haver cortes. Agora, há cortes e cortes. Há cortes que são necessários e há cortes que podem fazer perder a identidade dos eventos. E aquilo que nós temos aqui em Sines é uma dinâmica cultural, social e desportiva diferenciadora de todos os municípios aqui à volta. Eu concordo que haja um emagrecimento das gorduras que são para ser retiradas, desde que se prime pela qualidade e que não se perca a identidade dos eventos. E que o seu objetivo seja garantir a sua continuidade, não é? E garantir a sua continuidade, até porque eu não gosto muito de estar a falar no passado. Nós temos pessoas muito capazes dentro da Câmara de Sines, com grande criatividade, que podem pegar nestes eventos que já eram feitos, mantê-los e dar-lhe uma nova roupagem, com criatividade, mas nunca abandonando a qualidade. Há um conhecimento acumulado muito importante. E vou-lhe dar um exemplo. Durante muito tempo foi feita a Feira da Primavera. Sim. E há coisa de 2 anos, a Feira da Primavera foi substituída pelo Arraial. Foi de uma forma criativa, reduzidos custos e criada uma nova roupagem. E com um elemento identitário extraordinário, que foi transpor para o interior do castelo aquilo que as comissões de moradores nos anos 80 e 90 fizeram na cidade toda, que eram os mastros. E nós que era distribuído pelos vários bairros, não é? Era distribuído pelos vários bairros e toda a gente gostava, porque nós chineses gostamos muito de sair à rua, gostamos muito da cultura popular e gostamos muito de nos divertir. Somos foliões. Não nos fechamos em casa às 7 da noite e gostamos muito de vir para a rua.
E de facto aquilo foi um projeto que lhe foi dado uma nova roupagem e que teve um enorme sucesso, que teve essa mais-valia de retomar a identidade dos bairros que faziam essa atividade nos anos 80 e 90, permitir às associações, através daquelas barraquinhas que eram colocadas no espaço, tirar dali, criar valor para apoiar as suas atividades desportivas, e as pessoas adoravam ir para o castelo e tinham o bailarico e divertiam-se durante todo o mês, comiam a sardinha assada e divertiam-se durante todo o mês de junho. Não concordo, como é óbvio, que se corte de uma forma abrupta e deixe de haver esse tipo de evento. Mas aquilo que eu aposto... Mas vai haver mesmo os mastros, não é? Com a Associação com os comerciantes. Eu ainda não tenho essa informação. Eu tenho isso essa ainda informação. Isso não foi passado na reunião de Câmara, portanto, não, é como lhe digo, é muito precoce. Não sei se será esse o modelo, mas sei que vai haver a atividade, vai haver uma dinâmica de mastros com os comerciantes da zona histórica. Não sei qual é agora o modelo, mas sei que vai haver, porque eu questionei, também tinha essa dúvida. Também tinha essa dúvida e questionei. Eu estou a fazer aqui uma coisa que não gosto de fazer, que é falar de coisas que não foram presentes e que eu desconheço. Vereadora, vamos esperar aqui. Mas há uma coisa que também é importante, que é a manutenção destes eventos, nesta altura, é muito importante não só para a promoção do turismo, porque cada vez temos mais turistas, e os turistas não vêm só à procura de sol e mar e têm que se entreter e que vêm à procura destes eventos, e além disso é um motor essencial da economia local do pequeno comerciante. Portanto, temos que ter muita atenção relativamente às posições que tomamos com os eventos existentes, para não estarmos a desvirtuar e a retirar aqui a mais-valia à economia local. Eu não sou entrevistado, mas deixe-me dar aqui uma opinião, que é a seguinte: nós chineses e portugueses, temos de ter muito cuidado com estes fatores de coesão, com a cultura, com o desporto, com estes eventos, porque se nós hoje somos 15 mil pessoas e se adivinha que vem mais de 5 ou 6 mil, a identidade de Sines pode ficar diluída se nós não agarrarmos estas coisas. E eu concordo, quando nós olhamos para isto, é assim, devemos cortar em custos, mas temos de ter cuidado para não cortar no que é investimento. Porque se nós já não temos muito. Porque Sines cresceu, na nossa infância, cresceu muito e cresceu às vezes de forma com pouca identidade. Agora, se não for o poder local também a tracionar e a agarrar estas coisas, como eu hoje no programa dizia isso, daqui a 10 anos corremos o risco de sofrer a famosa gentrificação, que é os sinenses não estão aqui. Estará outras pessoas, mas não estão os sinenses, e quando não estão os sinenses também não estão a estas coisas. Portanto, eu aí concordo e subscrevo. Acho que o Partido Socialista teve esta visão de quando toda a gente fala na indústria de apostar no turismo, acho que teve esta visão de apostar e de continuar a acreditar neste tipo de eventos, e eu concordo, acho que a CDU também o tem. Não sei se o modelo é com mais investimento, se com menos investimento. Acho, pelo menos tudo indica que tem, ainda é cedo, são 6 meses, mas eu acredito e quero acreditar que o tem. E isto leva-nos a uma questão que estava na altura com a vereadora e que estava a ser pensada, que era a questão das tasquinhas. O modelo das tasquinhas, na minha opinião, e já o disse várias vezes, acho que estava esgotado. Tal como estava, ainda podia durar mais 1 ou 2 anos, mas acho que estava esgotado. Também sei que a vereadora na altura já procurava um modelo alternativo, mas entretanto às eleições era legítimo que não o fizesse. Revê-se neste modelo este ano será Tasquinhas, mas revê-se neste modelo do festival gastronómico, voltarmos atrás para fazer um festival gastronómico. Ou tinha outra ideia, desculpa. Eu ainda não estou em condições de fazer qualquer tipo de apreciação, porque ainda não percebi muito bem como é que o evento vai ser desenvolvido. Aquilo que eu tive o cuidado nos últimos 3 anos, quando fazia reuniões com os tasqueiros, era de dizer quanto é que custava à Câmara aquele evento e que estava muito próximo de nós termos que o recriar. E já havia alguma ideia, mesmo que não tivesse divulgado, interiormente já tinha alguma visão, alguma ideia para mudar, para alterar o modelo? Eu digo que eu acho escandaloso o valor do custo da tenda e das tasquinhas, porque a contratação pública era em bloco e já ascendia a quase 400 mil euros. Estamos a falar do toldo e dos locais de venda. De tudo, aquilo pronto, de chave na mão.
era escandaloso e era insustentável. Era insustentável. E nós já tínhamos desenvolvido até internamente um projeto que me pareceu interessante e que, com grande probabilidade, se eu tivesse ganho, iria implementar, que é aquela zona onde corre o evento das Tasquinhas, é uma zona privilegiada. É uma zona que ao longo da avenida está dotada de infraestruturas elétricas, de esgoto e água. E é uma zona que pode ser utilizada, junto àquela frente marítima, para os mais variados eventos, ao longo de todo o ano. E aquilo que tínhamos pensado fazer era dotar a avenida de uns perfis de inox marítimo, que ficavam colocados todo o ano, e o sombreamento era feito como em algumas zonas do país, que é o sistema das velas latinas, entrecruzadas de cor, que dava uma harmonia a quem estivesse lá em cima e até quem estava cá em baixo, permitia o sombreamento quando nós quiséssemos, permitia tirar, permitia guardar, e durante todo o ano podíamos fazer todo o tipo de iniciativas naquele local que não ficava só circunscrito às Tasquinhas. Aquelas velas, deve ser semelhantes à que tem o infantário, têm um detalhe muito importante, que é não fazem muito fazem sombreamento e não fazem muita oposição ao vento. Não acompanham, acompanham a fluidez do vento. Permitem durante o inverno estarem instaladas e permitem. Mas até durante o inverno se podia tirar e eram colocadas porque são de pequena dimensão, de fácil arrumação e limpeza e, portanto, nada tem a ver, como eu já ouvi aqui dizer, porque é que não se compra uma tenda daquelas e não se... Isso é impossível, não tem qualquer possibilidade, é uma coisa de grande envergadura e que de um ano para o outro pode ter ali algum tipo de deterioração. Em relação, agora também... E também não concordo com uma coisa. Diga. Não concordo que a minha ideia era essa e além disso era estender o street food, porque para além de ser o festival apelidado de Festival Gastronómico, que não é bem o conceito de um festival gastronómico, as Tasquinhas funcionam como um apoio importantíssimo ao Festival das Músicas do Mundo. E tinha que se recriar um modelo de forma a permitir uma extensão do street food, para complementar, talvez reduzir um pouco as Tasquinhas, porque aquilo que nós temos verificado nos últimos anos é que as próprias associações não têm pessoas para trabalhar durante aquele tempo todo e havia ali uma conjugação de esforços. Vereadora, vai apresentar essa proposta para o próximo ano? Eu vou. Estou lá para isso. Sim. Desde que ela seja acolhida. Claro. Não, quer dizer, aprovada, propor, podemos sempre propor, depois pode ser ou não acolhida. A solução das velas é uma solução interessante. É esse o papel da oposição também, não é? Que é defender o seu próprio programa eleitoral para daqui a 4 anos o povo decidir aquele que é o melhor projeto. Também muito falou agora nos últimos tempos, até porque houve uma presidência aberta também na questão nas escolas e muito também se fala na questão do abastecimento de água, na questão da segurança. Qual é que é a ideia da vereadora em relação a estas 3 matérias, principalmente? Há pouco disse que houve um grande investimento na questão da água, sendo que ainda é necessário mais investimento, mas também partilha da opinião que as escolas estão num mau estado, ou não estão num estado tão mau como se diz, e na questão da segurança também, qual é a sua ideia destas 3 áreas e o que é que faria diferente? Olha, eu acho que a educação é uma aposta fundamental até nos dias de hoje. Não só nos conteúdos programáticos, mas também nas instalações. De facto, as escolas não estão em bom estado, algumas têm infiltrações complexas e eu congratulei-me que o Presidente tenha priorizado o investimento nas escolas, porque o melhor do mundo são as nossas crianças e elas merecem estar a aprender em edifícios que reúnam as condições de segurança e, portanto, partilho muito dessa ideia. Mas tem que se fazer um pouco mais. Uma das coisas, e já agora vou aqui partilhar, é que nós tínhamos um programa de educação ambiental
ganhador de prémios, e não concordei e manifestei a minha discordância que tivesse havido cortes substanciais ao programa, porque este programa permite não só criar o espírito crítico num concelho fustigado por questões ambientais, mas também levar as crianças a fazerem visitas aos mais diversos... São cortes, eu por exemplo desconhecia, são cortes que comprometem o espírito, a gênese do programa? De acordo com aquilo que falámos há pouco, pode-se cortar, mas manter o que é o espírito. No seu entendimento, esses cortes comprometem esse programa que teve tanto sucesso? O programa vai continuar a ser feito, na sua maioria com atividades que são gratuitas e outras não, mas reduziu substancialmente. E nós já estávamos num patamar de excelência que mais ninguém aqui no Alentejo tinha, e estávamos a fazer atividades ao nível dos colégios privados em Lisboa e da própria Câmara de Oeiras, que costuma ser um exemplo, um modelo nestas matérias. Espero muito sinceramente que para o ano esta questão seja revisitada, eu não a vou esquecer, e irei fazer uma proposta de manutenção e de upgrade da própria educação ambiental. Falámos há pouco da questão do abastecimento de água, só para percebermos o seguinte, portanto, temos um problema em Sines, era conhecido há muitos anos, que tem a ver com o abastecimento, não havia uma redundância, portanto não havia uma alternativa, portanto isto era do conhecimento, na altura o PS tinha previsto uma intervenção para resolver esta questão. Aquilo que eu lhe posso dizer é que as infraestruturas que nós temos de água e de saneamento têm 50 anos, algumas das quais foram feitas pelo Gabinete da Área de Sines, no tempo em que ainda se construía como deve de ser, e elas têm aguentado. O que teve, o grande problema, e o grande problema que os autarcas têm, é que fazem obras, mas não prevêem manutenção. Pois. E o estado em que as infraestruturas chegaram hoje é por um desinvestimento e por não haver planos de manutenção das infraestruturas ou do que quer que seja. Porque um bom autarca é aquele que planeia, faz a obra e cria rotinas de manutenção. Se ao longo destes anos todos tivesse sido feita a manutenção necessária nas infraestruturas, nós não tínhamos chegado aqui. Mas ali ainda é um problema um pouco diferente. Ali não estamos a falar de 12 anos, estamos a falar de 16, 20, 30. Ali o problema poderá ter a ver com a manutenção, porque quanto mais tempo aquilo tiver operacional, menor é a probabilidade de suceder. Mas ali o problema é a construção de um sistema paralelo para quando deixar de funcionar o existente, como aconteceu há dias, termos uma alternativa, portanto, a tal redundância. Mas aquilo que eu disse há pouco é, nós atingimos o auge da nossa consolidação orçamental em 2021, priorizámos o investimento em Porto Covo, porque era uma atrocidade aquilo que se vivia, e estávamos a planear nos próximos anos, porque o orçamento da Câmara não estica, e, portanto, temos que priorizar os investimentos. E este era um deles. E este era um deles, assim como era também a estação elevatória da Igreja, que o projeto já está feito, mas que creio que pode ser executado nos próximos anos. Em relação e também há um tema que está na atualidade, até do ponto de vista nacional, que é a questão da segurança. Da segurança. Muito se fala da segurança, não é? A vereadora, além de naturalmente, e acho que toda a gente é de acordo, não é? Que a nossa GNR tem que ter melhores condições e mais efetivos, mas muitas vezes o governo central e este, como os anteriores, não é? Nem sempre dão a atenção devida a territórios que se calhar merecem mais do que outros pela sua, não é por uns serem mais importantes do que outros, mas pelo aumento de população, pelo aumento da criminalidade, e no nosso caso também temos a questão do Porto. A vereadora não acha que a Câmara Municipal deve ter aqui uma postura mais ativa e criar alternativas como as câmaras de vigilância, a Polícia Municipal, e não estar só à espera do Governo? Eu vou-lhe dizer, a segurança é uma questão sensível, e eu já o disse aqui na minha campanha eleitoral, que uma coisa é nós termos a percepção de insegurança e outra coisa é termos mesmo falta de segurança. Temos que ir por pontos.
A GNR, neste momento, através de um contrato de comunidade celebrado mais ou menos em 1980, ainda o Francisco Pacheco era presidente da Câmara, fez um contrato de comunidade e permitiu que a GNR ali ficasse. Com certeza que seria uma solução temporária, mas em Portugal as soluções temporárias levam muitos anos. E se não fosse as boas graças da Câmara Municipal em ir ajudando a fazer melhorias, tínhamos um posto da GNR indigno. Até tivemos que comprar uma viatura para fazer o patrulhamento. E eu acho que a solução deste problema passa por aí, em primeiro lugar. É a GNR ter instalações condignas, e vou-vos confidenciar, quando nós nos começámos a perceber que havia um boom de investimento em cines, foi uma das primeiras coisas que chamámos a atenção, foi para isso, porque vai aumentar o número de pessoas, os investidores querem estar seguros, os cidadãos merecem, que cá vivem já há muito tempo, merecem estar seguros, e com certeza que não se consegue ter segurança com um edifício decrépito e com falta de efetivos. E como tal, foram trabalhadas com o Ministério da Administração Interna várias soluções. O que é facto é, o edifício é indigno, faltam cerca de 4 militares para fazer o upgrade e para que Porto Covo, especialmente na altura do verão, possa ter o patrulhamento que merece, e além disso faltam viaturas para fazer o patrulhamento, designadamente viaturas de todo o terreno. Sim. Que não têm. Essa situação tem sido constantemente... Vereadora, isto o tempo começa-nos a faltar, temos aí questões importantes. Com isto, eu não quero concluir, vou-lhe perguntar, concorda com a existência de Polícia Municipal e câmaras de vigilância? Não concordo com a existência de Polícia Municipal, porque isso é uma tolice. A Polícia Municipal vai ser uma despesa enorme para a Câmara Municipal, e os polícias municipais mais não fazem do que aquilo que os fiscais da fiscalização agora fazem. Relativamente às câmaras de vigilância, primeiro, acho que se deve investir no patrulhamento apiado e pôr os militares na rua a fazerem patrulhamento apiado, que é coisa que já não se vê há muitos anos. Em segundo lugar, acho que deve haver... E que resultava. Porque a presença é dissuadora de outras coisas. Transmite segurança. E transmite segurança. Quanto às câmaras de vigilância, eu não sou totalmente contra. Acho que em sítios estratégicos da cidade devem ser colocadas câmaras de vigilância. Aquilo que eu sou contra é colocar câmaras de vigilância em qualquer lado. Porque se agora nós temos a plena consciência que aquelas imagens são visualizadas pela GNR, pelos órgãos de polícia criminal, no futuro ninguém sabe, e nós não queremos ter aqui um 1984. Claro, obviamente. Duas questões finais, pelo menos da minha parte. A questão dos apoios ao associativismo. Está-se a criar, e todos sentimos isto, começa-se a criar em Sines, se calhar um fantasma, sobre a possibilidade de cortes no associativismo cultural, desportivo, etc. O Partido Socialista tem aqui uma bandeira para erguer e vai se opor frontalmente a que isso possa suceder? Eu vou-lhe dizer, não diria que é frontalmente, porque esses processos têm que ser analisados casuisticamente, mas nós sempre fomos uma terra de cultura e de desporto, e durante estes anos todos, apesar das contingências orçamentais que tivemos, sempre apoiámos os clubes, designadamente com os transportes, e eu acho que isso é prioritário. Nós temos por prática deixar os 10 minutos finais ao nosso convidado para dizer o que quiser. Como já estamos aqui, se calhar com menos de 10 minutos, e eu ainda tinha aqui uma questão, vou-lhe dar o tema, se a vereadora quiser aproveitar, se quiser escolher outro tema, tem habitação. Como é que nós saímos deste nó górdio em que estamos? Eu acho que aqui a habitação não é um problema fácil, não é um problema fácil para Sines, nem é um problema fácil para o mundo. Hoje em dia vivemos com um problema da habitação generalizado. Eu defendo que a habitação deve ter o apoio do Estado Central. Aliás, nós temos muitos terrenos em Sines que pertencem a entidades estatais ou públicas, mas continua a haver um desinteresse. Continuamos com os fogos sem resolução à entrada de Sines, que vinham resolver
uma grande parte do problema, que são mais de 100 fogos e que davam outra dignidade a uma entrada da cidade. Entrada de Sines, estamos a falar PP Norte. Aqui, estamos a falar em frente à bomba da combustível, que é um lote da IP. É um loteamento da IP. Sim. E além disso tem que haver uma intervenção do Estado Central. Podíamos estar aqui um dia inteiro a falar de habitação. Tema, só que o Estado Central tem que olhar para Sines como olha relativamente aos grandes investimentos. Claro. Ainda agora foi publicitado ou pelo menos ser parte dos investimentos. Ser parte. Não se pode demitir da forma como o ministro, agora naquele evento que houve do Jornal Económico, tentou sacudir a água do capote. Isso é um problema dos privados. Por causa de ser um problema dos privados, é que há esta especulação imobiliária. E a habitação tem que ser vista num todo, para aqueles que podem pagar, para aqueles que podem pagar renda acessível e para aqueles que não conseguem pagar. Claro. A Câmara tem terrenos, há cooperativas, que se pode estabelecer aqui uma plataforma de comunicação, e há outra coisa que estávamos a trabalhar, porque neste momento, com uma lei do tempo do Salazar, é possível fazer habitação temporária dentro da zona dos estaleiros nas empresas, e é possível, de acordo com a alteração da lei dos solos, fazer habitação temporária modular junto aos perímetros da cidade ou até dentro deles. Mas alguém tem que fazer as infraestruturas. Portanto, estas soluções são soluções que estão todas em cima da mesa, mas o Estado tem que ser aqui uma parte importante na resolução. As próprias empresas que vêm com 1.000, 2.000, 3.000 trabalhadores, poderão eles pegar nesses terrenos, que sejam municipais ou sejam privados, arrendando ou comprando, e fazer eles as infraestruturas, que depois, quer dizer, não pode ser qualquer infraestrutura, se não queremos ali... Eu acho que até há bem pouco tempo não havia essa percepção, mas agora com a vinda de proximamente 7.000 trabalhadores, e nós, só quem não sai em Sines ao final do dia e não vê os carros espalhados por todo o lado, as pessoas estão cá, não podemos pôr a cabeça debaixo do tapete, e tem que haver aqui uma convergência de todos, das empresas, do município e do Estado Central. Isto não pode recair só sobre a Câmara, que não tem um orçamento para fazer face a esta dinâmica nova. Para terminarmos, uma última questão e naturalmente depois o resto do tempo a vereadora pode transmitir aquilo que entender aos nossos ouvintes. A minha questão é, durante estes próximos 4 anos, o Partido Socialista e a população podem contar consigo para cumprir o seu mandato até ao fim, e depois a seguir o futuro a Deus pertence. É isso mesmo, o futuro a Deus pertence. Mas eu sou uma pessoa, e todos vocês já me conhecem, que não sou de desarmar. E quando aceito, como aceitei o meu mandato como vereadora da oposição, eu não desisto de nada. E vou fazê-lo até ao fim, da forma como eu sei fazer, com seriedade, honestidade, fazendo parte da solução e denunciando situações que eu considero que são prejudiciais aos interesses dos nossos municípios. É esta a forma de estar. E com um know-how que mais nenhum vereador, pelo menos da oposição, tem do ponto de vista de gestão autárquica, não é? É verdade. Foram 12 anos de experiência. Eu às vezes não gostava de saber tanto. 5 minutos para a vereadora transmitir a quem está lá em casa e nos acompanha pelas redes sociais uma mensagem da vereadora Filipa Faria. E dizer isto, que eu sempre fui uma defensora da causa pública, sinto-me bem a defender a causa pública, e que a população de Sines pode contar comigo sempre na defesa dos seus interesses, e que estarei até ao fim para cumprir os desígnios e para cumprir com o meu mandato, porque houve muitas pessoas que acreditaram em mim, no meu projeto, no projeto do PS, e eu devo-lhes isso. Vereadora, muito obrigado. O tempo passa rápido, muitos temas ainda tínhamos para conversar e para trocar ideias consigo. Naturalmente que é um até breve, vamos ter mais oportunidades para conversar com a vereadora, e mais uma vez muito obrigado pela sua presença, é sempre um gosto, e a quem lá nos acompanha lá em casa também muito obrigado, e até breve. Obrigado.